O guia espiritual do ser humano. Terceira parte. Assim que um guia pode ser desligado de vós, logo aparece um novo. Em muitos casos, são guias que possuíam outros de vossos erros, diferentes daqueles que o guia anterior pôde resgatar. Não é dito, portanto, que na troca de um guia, o guia imediato tem de estar em plano mais elevado do que o anterior. Só pode vir para vós um guia mais elevado se também vós, nesse meio tempo, atingistes espiritualmente um degrau mais elevado, pois o guia nunca pode estar abaixo de vós, mas muitas vezes lado a lado convosco. Somente por causa de sua própria vivência, ele é mais experiente do que vós, nem sempre se encontrando um degrau inteiro acima, pois precisa ainda compreender-vos, precisa ainda sentir convosco, ou melhor, sentir o que vós sentis. E isso condiciona que não pode estar muito longe de vós. E certamente nenhum ser humano, com algum saber da regularidade inabalável das leis da criação, imaginaria estar ligado diretamente a Jesus, Filho de Deus, o que para um espírito humano é inteiramente impossível. Mas tal privilégio reivindicam para si justamente inúmeros pequenos médiuns, sem saber que nem sequer poderiam suportar a força de uma aproximação. E milhares de seres humanos vaidosos se deixam iludir e atrair por esses erros, porque lhes são agradáveis, e porque gostam de embalar-se com tais autoilusões, pois com isso se sentem lisonjeados. Minhas explicações nada têm a ver com as inúmeras e confusas tagarelices dos pequenos médiuns. Falo apenas a respeito de conduções sérias e não de tagarelas, que podem ser encontrados também entre aqueles falecidos que povoam densamente o ambiente mais próximo desta terra de matéria grosseira. Isso constitui um outro capítulo, do qual nos ocuparemos em outra oportunidade mais minuciosamente. Dou-vos somente aquilo que possa ser realmente útil e que, por isso, vos conduz para cima. Nos setores que não precisais conhecer de perto, tocaremos apenas de leve. Por enquanto, nem merecem ser mencionados. Que os seres humanos gostem tanto de ocupar-se justamente com isso e prefiram ouvir falar disso é apenas um triste sinal do baixo nível espiritual atual. Deixai de lado tais entusiastas, que só querem deleitar-se ou envolver-se em presunçoso bem-estar, onde jamais pode haver uma ascensão, nenhuma possibilidade para isso. Tagarelas do além somente vos afastam da atividade séria, bem como do pensar sério, pois se trata de uma peculiaridade deles, visto que também eles desperdiçam e malbaratam seu tempo ao invés de aproveitá-lo cheios de gratidão. Levarão um grande susto quando de repente, reconhecendo, têm de resvalar para baixo, por serem totalmente imprestáveis para os novos tempos. Resumindo, quero dizer-vos mais uma vez. Primeiramente, se trata somente de auxiliares, que, devido à igualdade com os vossos erros,
puderam deixar-se ligar a vós. Somente mais tarde, quando já não tiverdes de carregar erros e apenas possuirdes o anseio pelas alturas luminosas, então entram em consideração para vós legítimos guias, que são ligados a vós devido à igualdade de vossos predicados e virtudes. Estes, na verdade, passam então a conduzir-vos para cima, fortalecendo vossas virtudes e atuando sobre vós por meio de sua grande força, como um poderoso ímã. Somente estes são, então, os guias que podeis realmente denominar guias. Seguram-vos já agora firmemente, de maneira misteriosa e completamente desconhecida de vós, porque a sua força perpassa o universo. Mas, logicamente, seguram apenas aqueles que ainda trazem em si virtudes vivas, não demasiadamente soterradas. Destes guias, porém, não podeis falar ainda aqui na terra, pois para vós, antes de mais nada, os auxiliares ainda têm de desenvolver sua atividade, a fim de apoiar-vos, para que possais limpar vossas vestimentas de toda a sujeira que atraístes. Todos os auxiliares, porém, ainda têm eles próprios que resgatar, o que se dá na ajuda concedida a vós. Acima de todos eles, entretanto, já se encontram os verdadeiros guias, esperando-vos e segurando-vos nesse ínterim, para não cairdes nem naufragardes durante a vossa grande purificação. Também aqui tudo se efetiva de acordo com a lei de atração da igual espécie. São os primordialmente criados que tão poderosamente atuam. Aquele primordialmente criado, por exemplo, que corporifica o heroísmo, atua dessa forma sobre todos os posteriormente criados que trazem em si o heroísmo como virtude, e os outros, por sua vez, em sua bem determinada espécie. Para cada espécie existe sempre, no reino espírito primordial, um determinado primordialmente criado. Em sua irradiação, ele atua então sobre grupos de igual espécie que se encontram ainda no espiritual primordial mais abaixo. E descendo mais ainda, existem também no paraíso grupos de todas as espécies, entre os perfeitos dos espíritos humanos criados posteriormente e desenvolvidos. E de lá se estendem então as irradiações sempre mais para baixo, para toda a criação posterior, para aqueles onde ainda podem obter ligação. Assim se encontra no espiritual primordial, no ponto mais elevado para as virtudes, somente uma personificação, que nisso é guia para todos os espíritos humanos da mesma espécie. E somente esses poucos são os verdadeiros guias, mas somente na mais pura e abrangedora objetividade por meio de sua irradiação, nunca pessoalmente. Também isto já foi dito claramente na mensagem. Jamais pode o ser humano, portanto, designar um primordialmente criado como seu guia pessoal. Seria errado, e muito menos ainda, Jesus, o Filho de Deus.
Compenetrai-vos, seres humanos, de que a respeito dessa grande e verdadeira condução, só os que estão realmente despertos podem sentir algo no verdadeiro saber, o qual proporciona a convicção. E nem todos que disso se vangloriam estão realmente despertos no espírito, e com isso, nascidos de novo. É muito melhor que faleis primeiro dos auxiliares, que se acham muito mais perto de vós do que os guias, e que vos trazem grande proveito nos imensos esforços que despendem por vós. Estendei para eles com gratidão e alegremente a vossa mão e ouvi suas advertências, que constituem uma parte de vossa consciência.